Quantas vezes ficamos preocupados com o futuro sem saber o que nos espera? E se existisse um guia que nos mostrasse os planos de Deus e nos preparasse para o que está por vir? O Apocalipse, muitas vezes temido, é exatamente esse guia. Ele não é apenas um livro de mistérios, mas uma fonte de esperança e clareza para todos nós. Ao estudarmos o Apocalipse, descobrimos como ele pode nos transformar, nos mostrando o controle de Deus sobre tudo e nos dando direção. Em vez de temer, podemos encontrar nele a força e a confiança para viver com propósito, sabendo que Deus tem tudo sob seu controle. Precisamos explorar juntos como este livro pode nos ajudar a viver com mais fé e com muito mais segurança. Podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O apóstolo João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos em uma prisão, faz uma promessa de felicidade verdadeira para todos os cristãos que leem, ouvem e obedecem à profecia do livro do Apocalipse. Ele se dirige às 7 igrejas da Ásia Menor daquela época, mas a mensagem é atemporal, é para todos nós. O Apocalipse não é apenas sobre o futuro, mas também nos ensina a viver com vigilância e santidade no presente. João destaca a urgência de aplicar essas verdades, pois o tempo está se aproximando. Esse versículo nos ensina que para lidar com as incertezas da vida cristã, não basta apenas ouvir ou ler a palavra de Deus. Precisamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Quando fazemos isso, encontramos força e confiança, sabendo que o Senhor está no controle. A verdadeira felicidade vem da obediência à palavra, trazendo paz e propósito, mesmo nos momentos difíceis. Estamos realmente dedicando nosso tempo para viver conforme o livro do Apocalipse nos ensina? Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este versículo nos lembra da importância de toda a Bíblia, incluindo o livro do Apocalipse, para nos corrigir, para nos ensinar e nos preparar para enfrentarmos os desafios da vida, cumprindo a vontade de Deus. Embora muitos evitem o livro do Apocalipse, ele é essencial para fortalecer nossa fé e nos preparar para o futuro. Ao estudar suas revelações, somos alertados sobre os desafios e somos encorajados a manter nossa fidelidade. As cartas às 7 igrejas nos orientam a corrigir nossos caminhos e a perseverarmos na fé, oferecendo discernimento para enfrentarmos as dificuldades, sabendo que o Senhor está sempre no controle. Não devemos temer o Apocalipse, mas abraçá-lo como uma revelação divina que fortalece nossa fé e nos guia. Assim como João recebeu essas visões para edificar a igreja em tempos difíceis, também somos chamados a aplicar essas verdades em nossas vidas. Ao meditar nas cartas às 7 igrejas, encontramos orientações claras para corrigir nossos caminhos e perseverarmos, mesmo durante momentos de dificuldades. Toda a Escritura é útil para nos ensinar e preparar para boas obras. Devemos estudar o Apocalipse com diligência e confiança no plano soberano do Senhor para o futuro. Como podemos viver com mais confiança no plano de Deus? Podemos ler no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 2 e 3, que diz: Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei.
Jesus, neste versículo de Apocalipse, nos chama a viver com vigilância, arrependimento e compromisso com a palavra de Deus, alertando contra a negligência espiritual e destacando a importância de estarmos preparados para o seu retorno. Precisamos viver com propósito, sem deixar de lado a verdade que Jesus nos ensina. Muitas vezes dizemos que seguimos ao Senhor, mas agimos como se o futuro estivesse fora do seu controle. Temos medo daquilo que não conhecemos e evitamos o Apocalipse, tratando como algo assustador, quando na verdade ele traz uma mensagem de esperança e de vitória para toda a igreja. Em vez de buscar a verdade nas Escrituras e na oração, nos entregamos a especulações e perdemos o foco. Precisamos nos arrepender, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e enfrentarmos a verdade do Apocalipse com fé, para estarmos prontos para a volta do Senhor Jesus. Será que estamos preparados ou ainda tememos a sua vinda? Podemos ler no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que diz: Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Este versículo destaca a importância da Bíblia em nos ensinar, fortalecer nossa fé e nos dar esperança. Ela nos chama a confiar no Senhor e vivermos com propósito. Aqui aprendemos que a palavra foi escrita para nos encorajar e nos trazer esperança, ajudando-nos a sermos perseverantes até o fim. O Apocalipse, em tempos de incerteza, é como um farol, lembrando-nos da soberania de Deus e nos guiando com confiança para o futuro. O livro do Apocalipse não é apenas sobre o futuro, mas um convite à ação imediata. Ele nos lembra que Jesus é o centro de tudo e garante nossa vitória sobre o mal. Com a urgência de que o tempo está próximo, somos chamados a viver com propósito, confiando que Deus está sempre no controle. Ao ler e aplicarmos as Escrituras, encontramos força e direção, nos preparando para enfrentar as dificuldades com fé. O Apocalipse é um mapa de esperança e de vitória, nos inspirando a viver com fé, amor e confiança no plano do Senhor.